Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Tem início uma nova semana na Terra Santa de Israel. Na minha mensagem dessa noite, eu quero começar dizendo que nós, judeus, em hipótese alguma, proferimos a expressão Feliz Ano Novo. E você que está aí do outro lado da câmera, interagindo comigo, certamente está pensando, é claro, os judeus celebraram o Ano Novo Judaico por ocasião de Rosh Hashanah. E Rosh Hashanah aconteceu no dia 6 de setembro do ano passado. É verdade que nós iniciamos a celebração do ano 5782, para ser mais preciso, ao pôr do sol do dia 29 de Tishrei do calendário judaico. Mas não é esse o objeto da minha mensagem nessa noite. Mas uma vez que você está interagindo comigo e buscou essa linha de raciocínio, permita-me acrescentar algo e dizer que a razão pela qual nós judeus celebramos 5.782 anos e não 2022 anos, é porque o calendário judaico está estruturado de forma a tomar como ponto de partida a criação mesmo de toda a vida no universo, e não o nascimento de um homem. Portanto, um judeu que profere tais palavras como Feliz Ano Novo, ele está cometendo um ato de idolatria. Mas esse também não é o fulcro central da minha mensagem essa noite. O que eu vou procurar é demonstrar as razões pelas quais nós, judeus, não utilizamos essa expressão Feliz Ano Novo, nem mesmo quando estamos celebrando o Rosh Hashanah. O judeu nunca vai dizer ao outro isso, algo como Feliz Ano Novo. Para nós podermos entender a razão pela qual nós não utilizamos essa expressão, eu preciso fazer uma pergunta. Aliás, durante o vídeo dessa noite eu vou fazer várias perguntas e vou procurar responder a todas elas. E qual é a primeira dessas perguntas? Qual é o melhor desejo para um ano novo? Vejam, eu disse antes que nós não desejamos um feliz ano novo. Qual é a expressão em hebraico muito conhecida que nós utilizamos para transmitir o nosso desejo por ocasião da celebração do ano novo? Shana Tová. E você do outro lado da câmera deve estar pensando, ué, não significa a mesma coisa Shana Tová e feliz ano novo? Não. Só uma tradução muito pobre do hebraico, ou a influência resultante de milhares de cartões de felicitações que são impressos todos os anos por ocasião dessa data, é que podem nos levar a acreditar que exista uma similitude às duas expressões. Definitivamente não. Por quê? Porque Shana Tová expressa o desejo de um bom ano, e não um ano novo feliz. Mas você deve continuar, está se perguntando, mas existe alguma diferença? Qual é a diferença? Existe uma diferença, e essa diferença é muito importante para nós judeus. E para nós podermos entender a razão dessa diferença, eu me obrigo a fazer a segunda pergunta. Ser feliz é tudo na vida? Os sábios do povo judeu têm dito ao longo de milhares de anos, não. O mais importante é ter uma vida significativa. Embora possam haver evidentes coincidências entre um bom ano e um feliz ano novo, tratam-se de realidades muito distintas, como eu vou demonstrar na noite de hoje, de coisas completamente diferentes. E você que interage comigo aí do outro lado da câmera deve estar pensando, agora ele vai usar aquela frase clássica, conforme os sábios da Torá. De fato eu vou recorrer aos sábios da Torá, mas ainda não. Eu quero começar recorrendo à psicologia moderna, porque a psicologia, como uma ciência, nos oferece uma explicação acerca dessa diferença entre um bom ano e um feliz ano novo. Vejam que a psicologia, conforme está descrito em inúmeros estudos publicados nas revistas de psicologia, afirmam que ter uma vida feliz é estar associado a uma posição de tomador, ou seja, a felicidade é o resultado de tudo aquilo que nós tiramos dos outros e trazemos para as nossas vidas. Por outro lado, a psicologia moderna afirma que ter uma vida significativa significa se associar à ideia de doador, não de tomador, ou seja, de dar aos outros. Isso é verdade, que essas definições oferecidas pela psicologia estão corretas, a conclusão evidente que nós chegamos é que a felicidade, completamente sem sentido, se caracteriza por uma vida relativamente superficial.
Se nós só alcançamos a felicidade daquilo que nós tiramos dos outros, nós buscamos, para ser feliz, fundamentalmente satisfazer as nossas necessidades e desejos. E a pessoa que conduz a sua vida dessa forma, ela procura evitar complicações. Ela prefere evitar todas aquelas situações que não tragam a ela esta tal satisfação. E você pode estar pensando, mas não está claro ainda para mim. E eu vou seguir na linha da psicologia para dizer o seguinte: a pessoa feliz, dentro dessa construção intelectual, é aquela que se alegra em tudo aquilo que ela recebe. Mas aquele que tem uma vida significativa é aquele que se alegra com tudo que ele pode dar e oferecer aos outros. E aí você vai perguntar, mas Átila, onde tudo isso nos leva? O que isso significa? Significa que a felicidade, segundo este padrão, né, expresso pela psicologia, envolve dar cada vez mais satisfação ao nosso ego, enquanto que o significado de uma vida substantiva deve nos fazer transcender o nosso ego. Portanto, a psicologia, como eu disse antes, nos oferece, né, plenamente uma compreensão dessa diferença fundamental entre ter uma vida significativa expressa na ideia de um bom ano e ter a felicidade expressa no conceito de feliz ano novo. Tudo que eu disse até agora pode ser facilmente atestado com simples estudos que nós vamos encontrar, como eu disse antes, publicado nas mais diferentes revistas científicas do campo da psicologia, mas a psicologia nos oferece muito mais, e ela nos ensina que o que nos diferencia das outras espécies animais, vejam, o que diferencia a humanidade das outras espécies contidas no mundo natural, não é a busca pela felicidade. Meus amigos, os lêmures querem ser felizes, os pinguins querem ser felizes, os leões, os cães, as vacas, todas as espécies do planeta querem a felicidade. É claro que a felicidade deles se concentra na satisfação de necessidades um pouco diferentes. Embora boa parte dos seres humanos se satisfaça com um bom teto e um bom prato de comida, que é o que efetivamente traz a felicidade para as espécies do mundo natural. Mas nós sabemos que, principalmente no século XXI, as pessoas concentram a sua ideia de felicidade na aquisição, ou melhor, na satisfação de necessidades um pouco mais complexas do que um prato de comida e uma caverna. O que nos diferencia, afirma a psicologia moderna, das outras espécies do mundo natural é o fato de que nós buscamos dar significado à nossa existência. Nós buscamos atribuir significado à nossa existência. E definitivamente, os macacos não estão procurando dar significado à sua existência, ou mesmo os pinguins ou qualquer outra espécie. A psicologia, que é quase um assunto nacional judaico, na medida em que todos ou quase todos os grandes psicólogos foram, tinham ascendência judaica, como Rashi, como Freud, como Viktor Frankl e uma lista interminável de nomes, procuram nos ensinar é que nós existimos enquanto espécie na medida que afirmamos a necessidade de atribuir significado à nossa existência. Contudo, é preciso que se diga que nós, judeus, o judaísmo, ainda que intuitivamente, já sabia dessa realidade há muito tempo, de modo que nós sempre dissemos: felicidade é bom, mas bom é bem melhor do que apenas ser feliz. Ou seja, a bondade verdadeira é a fonte da felicidade, não o contrário. Não é a felicidade que produz um homem com uma vida significativa, mas ao contrário, é a vida significativa, os atos de bondade que nós caracterizamos como Gemilut Hassadim, que conferem ao ser humano a felicidade como um subproduto dessa existência significativa. E aonde tudo isso nos leva? Desejar um feliz ano novo e não Shana Tová implica em dar primazia, preferência, sobretudo, ao ideal hedonista de existência. Vejam, o que as pessoas dizem quando elas estão celebrando o ano novo nas culturas fora do judaísmo? No ano que vem eu vou viajar mais, eu vou amar mais, eu vou comer menos, eu vou fazer mais exercício. Todos os projetos
todos os sonhos de futuro que são escritos por essas pessoas e que atestam o seu projeto de felicidade se resume nesse hedonismo. Comer menos para ter um corpo, né, que seja mais aceito socialmente, amar mais. Mas que espécie exatamente de amor é esse que as pessoas estão falando? Viajar? A viagem é sair do seu espaço e visitar outras culturas que atesta a felicidade de um ser humano? Definitivamente não. Procurar um bom ano implica, sobretudo, em reconhecer a superioridade do sentido sobre a alegria fugaz do momento. E é por isso que uma pessoa realmente dedicada a uma vida significativa vai fazer muitos sacrifícios ao longo de sua vida, vai ter que abrir mão de muitas coisas. A palavra bom, agora eu vou recorrer à Torá, a palavra bom tem um significado muito especial na Torá. Quando é que ela surge pela primeira vez? Quando Deus cria todas as coisas, ele diz que é bom. E depois que ele termina a criação, ele diz que tudo é muito bom. Mas de que maneira? Por quê? Por que Deus diz que tudo aquilo que ele criou é muito bom? Porque tudo que ele criou serviu ao seu propósito. Toda a criação divina serve ao propósito de Deus. Entendem? Não é bom porque oferece prazer ao ser humano, uma vez que tudo foi criado para a nossa espécie. Nós, espécie adâmica, e não primatas. Todo mundo que foi criado para servir ao ser humano, mas não para dar prazer ao ser humano, e nem mesmo para trazer felicidade ao ser humano, mas para que nós possamos ter a nossa alma encarnada nesse corpo físico, possa produzir uma vida significativa. Esse é o significado de bom na Torá. Nossa vida é boa quando nós realizamos aquilo que nós viemos realizar nesse mundo, como eu tenho dito, de tantas formas possíveis. Vejam que essa ideia de bom, que tem início já na primeira paraxá da Torá, ela vai se seguir e vai ser apresentada muitas vezes. Quantos foram os anos de vida de Sara? 127. A Torá diz que foram todos anos bons, mas nós sabemos que não foram todos anos felizes. Sara foi sequestrada pelo faraó, Sara só teve o primeiro e único filho dela quase aos 91 anos de idade. Sara teve que deixar a terra de Canaã, porque ela e Abraão não tinham o que comer, havia uma grande seca, havia grande fome. Sara teve que deixar a sua terra natal. Ela enfrentou muitas dificuldades, mas a Torá diz que todos os seus dias de vida foram bons. Nós sabemos, eu inclusive produzi um shiur que está aqui na nossa plataforma que explica em que medida todos eles foram dias bons, porque todos foram dias marcados por significado. O significado representa cumprir um propósito. Em geral, pessoas excepcionais no mundo, pessoas excelentes, vivem vidas de grande sacrifício. Eu poderia citar aqui dezenas de sábios do povo judeu, mas eu não preciso ir tão longe na historiografia do povo judeu para fazer essa afirmação. Eu posso dar um exemplo muito mais atual. Madiba, que é assim conhecido pelo nome do seu clã. Nelson Mandela. Nelson Mandela viveu 27 anos na prisão. Ele não viveu encarcerado apenas 27 anos numa prisão. Ele viveu todo tipo de humilhação. Os guardas urinavam na sua comida. Ele foi torturado de todas as formas possíveis. Viveu uma vida muito difícil. E antes de ser preso, ele também vivia uma vida muito difícil. Mas nós reconhecemos que foi um gigante, porque permitiu o início da reconciliação entre os brancos e negros na África do Sul. Uma vida toda marcada por significado, por propósito, mas foi uma vida, num certo sentido, todos vocês vão concordar, miserável, porque uma pessoa que fica 27 anos presa por crimes que não cometeu, apenas por defender a igualdade no interior do país em que vivia, teve que passar por muitas dificuldades. E os sábios do povo judeu enfrentaram também inúmeras dificuldades, sobretudo os decorrentes da perseguição antissemítica. Mas isso não deixou de permitir que eles deixassem marcado a sua passagem pelo mundo
como tendo vidas significativas. O problema, meus amigos, é que as pessoas concentram o seu ideal de felicidade em gratificação pessoal. E é isso que você diz, Feliz Ano Novo. O que os povos dizem com Feliz Ano Novo é: vamos trocar presentes, vamos ter prazer na ceia de Natal. Ou seja, toda rotina mental que envolve essa expressão e a celebração em si mesma, e isso vale para outras tantas culturas, tem fundamentalmente uma mesma base hedonista. Vocês que estão acompanhando os meus vídeos devem se lembrar que eu disse há poucas semanas atrás: a Guerra dos Macabeus não acabou. Nós continuamos lutando a guerra contra a cultura helenística. Isto aqui é um exemplo evidente. A utilização da expressão Feliz Ano Novo, com todo o seu significado, nos reporta a esse ideal de vida que os gregos lançaram no mundo. E aí você vai me perguntar: Átila, isso significa que nós não devemos buscar, nós não devemos perseguir a felicidade nas nossas vidas? E eu digo a vocês, exatamente, nós não devemos perseguir o ideal de felicidade. Por que não? O que nós devemos perseguir é o ideal de uma vida significativa. Uma vida significativa nos conduz naturalmente à felicidade. Nós não precisamos perseguir esse objetivo. Ele é alcançado nas nossas vidas na medida em que nós temos uma vida significativa. Shana Tová não enfatiza a felicidade, mas eu afirmo aqui a vocês, é o caminho mais seguro para que nós possamos alcançar essa tal felicidade. E como eu disse antes, a felicidade é um subproduto de uma vida significativa, de uma vida em que você assume a posição de doador. Ter mais dinheiro não é uma garantia de felicidade, meus amigos, porque no mundo em que nós vivemos tudo se resume a isso. Eu poderia dar centenas de exemplos de pessoas que foram podres de rica e morreram sozinhas, morreram de overdose, tiveram grandes tristezas durante a sua vida. A riqueza definitivamente não foi a que as elevou a um estado de felicidade. No mais das vezes, a riqueza, ao contrário, trouxe para essa pessoa grande felicidade, conflitos familiares. Todo tipo de pessoa mentirosa, hipócrita, se aproximou sempre desejando tomar posse de parte dessa fortuna, distribuir dinheiro como prática de caridade, por meio da doação, por meio de tzedakah, é um caminho muito mais seguro para alcançar a felicidade do que dedicar toda uma existência a ganhar e cada vez mais ganhar dinheiro. Gastar o seu dinheiro com os outros te oferta uma experiência única que você nunca vai ter ganhando dinheiro. De modo, meus amigos, que, e é preciso dizer isso com todas as palavras, o que eu estou preconizando aqui é que você não deixe de lado as suas necessidades. Não significa negligenciar as suas necessidades, mas você não precisa de 10 pares de sapato. 2 pares de sapato já podem fazer você feliz. E você vai ficar muito mais feliz se você puder usar esse dinheiro a mais para dar um par de sapato a quem não tem cidadania no país em que você vive. A maioria de nós vem do Brasil. De modo que o dinheiro ele não deve ser utilizado, os recursos não devem ser utilizados para nós comprarmos, que é o que a grande maioria das pessoas faz, sentido às nossas vidas. Nós devemos ter vidas significativas, independentemente de quanto dinheiro nós tenhamos. Dito isso, agora sim, eu posso proferir a vocês um Shavuot, uma semana boa, que é uma semana infinitamente melhor do que uma semana feliz. Vai!